Que a paz de Deus esteja com todos os irmãos nesta manhã, os irmãos que estão aqui na sala, no lugar de oração, na sala de culto, mas também os nossos irmãos e amigos que se encontram nos seus lares, pelas razões justas que lhe concedem isso. Depois desta belíssima história para as crianças, eu ainda tenho o som do piano e dos violinos, principalmente dos violinos nos meus ouvidos, e quero aqui dizer, louvo a Deus pelo dom que Deus dá aos seus filhos, não apenas na voz, mas também por lhes dar esse virtuosismo de poderem usar um instrumento musical e poderem fazer soar essas notas que nos lembram o Criador, que nos lembram os feitos do Criador. E eu pensei, eu creio que no céu poderá haver lágrimas, mas é um pensamento apenas, sabem? É apenas uma coisa que vai na minha cabeça, lágrimas diferentes daquelas tristes, mas lágrimas de felicidade dos músicos, como vocês, que irão provavelmente querer associar-se aos anjos, que são mestres na música, e tentar tocar com eles algumas melodias, e vocês aí vão perceber, através dos anjos, porque é que eles não param de louvar o Criador. E isso é um pensamento que eu costumo ter. Louvo a Deus por isso, que Deus vos abençoe. Sabem que eu tenho, sabem, claro que sabem, eu tenho 4 netos, mas há 3 netos que estão um pouco mais longe, encontram-se nos Estados Unidos, mas há uma netinha que está próxima. Creio que a maior parte dos irmãos conhece a Beatriz, que fez há pouco tempo 6 anos, ela começou as aulas de piano há pouco tempo, e surpreendeu-nos com... Ela às vezes vem pedir uma folha ao escritório, uma folha A4, veio pedir uma folha ao avô A4, e depois o que é que ela fez? Fez umas linhas de música, daquelas das pautas de música, e fez uma pequena composição. E achei isso encantador também. Deixem lá passar esse miminho do avô, mas é porque eu estou feliz pelos jovens, pelas crianças a quem Deus já inspira no louvor. Queridos irmãos, dito isto, queria agora entrar no tema da pregação desta manhã, e creio que a maior parte dos irmãos sabe, praticamente todos os irmãos sabem qual é o símbolo da medicina. Não é a cruz vermelha, não. É uma serpente, só, enrolada numa haste, não é? A da irmã Ruth também na sua profissão, mas não tem lá mais qualquer coisa, tem lá uma lâmpada. E há quem faça confusão com uma haste que tem 2 serpentes e umas asas. Essa é o símbolo do comércio. Mas porquê é que eu estou a falar disto, irmãos? Sabem, invariavelmente os historiadores, enfim, as pessoas que estão ligadas à história ou à medicina, se lhe perguntarmos qual é o símbolo, eles dizem, claro que sabem, os irmãos podem ver isso numa farda de um médico ou numa faculdade de medicina ou em qualquer lugar ligado com a medicina, veem lá o bastão com a serpente enrolada. E se perguntamos qual é a origem disso, invariavelmente vos dizem que isso se chama o bastão de Esculápio ou o bastão de Asclépios. Isso já se vê pela pronúncia que eu estou aqui a ter, tem a ver com a mitologia grega. E como eu gosto de averiguar estas questões, simplesmente não vou dar aqui uma aula de história, nem de história da medicina, nem do que é que seja, mas apenas para chamar a atenção para isto. A lenda sobre Asclépios ou Esculápio data de 700 anos antes de Cristo, realmente ligado com a mitologia grega. Nem vou aqui dar os detalhes sobre isso, mas há uma outra história muito mais antiga do que essa, com o dobro da idade, que nos vem na Bíblia através de Moisés. E sabem em que período viveu Moisés? Já quase está tudo dito, não é? 1500 anos antes de Cristo. Portanto, para mim, podem dizer que vem lá
da Grécia, da mitologia grega, mas para mim, eu desconfio que isso vem mais da parte de Deus. E sabem porquê? Já vou dizer. Mas antes disso, queria também aqui, são apenas 2 notazinhas para talvez percebermos melhor o tema da pregação. Como é que se produz uma vacina? A irmã Ruth sabe, não sabe? Sabe. E a maior parte dos irmãos já ouviu reportagens sobre isso. E eu vou apenas resumir, também não quero dar uma aula, nem é a minha área, aqui não é a minha área, mas segundo aquilo que nós entendemos, as vacinas são produzidas com componentes dos próprios micro-organismos que causam a doença. Isso que é uma coisa um bocadinho... É interessante isso. E até talvez estranha. Estranho, mas enfim. Em geral, são versões enfraquecidas ou mortas desses micro-organismos que ativam os anticorpos ao serem injetadas. Desta maneira, na próxima vez em que a pessoa for infectada, o seu corpo já terá a memória de defesa, ou seja, os anticorpos específicos para combater o invasor, evitando, portanto, o contágio. E o mundo desespera por uma vacina contra o coronavírus. Por que é que eu estou a falar disso, irmãos? Porque quando preparava a meditação, me lembrei destes factos. E a pregação tem que ver com o texto que encontramos no Antigo Testamento, na Palavra de Deus, portanto, no Antigo Testamento, no livro de Números, no capítulo 21, Números 21, versículos 4 a 9. Lemos assim na Palavra de Deus, Números 21, 4 a 9. Então partiram do monte de Hor, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, a alma do povo angustiou-se neste caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Porque nos fizestes subir do Egito, para que morrêssemos neste deserto? Porque aqui nem pão nem água há. E a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que morderam o povo, e morreu muito povo de Israel. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: faz uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste. E será que viverá todo o mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste. E era que, mordendo alguma serpente a alguém, olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Os irmãos entenderam aqui as pequeninas semelhanças com aquela introdução que eu fiz? As coisas são interessantes, o que se passa no nosso mundo, não é? Toda a gente anda à procura de uma vacina. Para mim, o curioso aqui nestas jovens, vou já dizer, é o facto de a cura estar ligada com o mal. Sempre me fez impressão esta história de Deus ter dito a Moisés: faz lá aí uma serpente, e enrola aí numa haste e mostra ao povo, e quem olhar viverá. Eu disse: por que isso? Sempre me fez espécie. E tudo o que... Bem, a palavra de Deus é uma mina, não já é uma mina de ouro. A investigar é uma paixão e portanto, nunca tem fim, nunca se esgota. Mas é interessante, irmão, não estou aqui como professor. Para lembrar a escola sabatina, estou aqui como mensageiro. Como a Miriam falou, que o professor, a questão do exemplo, essas coisas todas, eu não sou exemplo para ninguém. Eu gosto, aqui nesta área aqui, gosto de frisar isso. Sou apenas um mensageiro da palavra de Deus. E é a mensagem que é importante, não é o mensageiro. Então, irmãos, obviamente que vamos então ver aqui o contexto em que isto se passou. A região por onde o povo de Israel estava
a passar estava infestada de serpentes e escorpiões. Nós podemos ver isso no livro de Deuteronômio, no capítulo 8. Está lá bem, não é muito difícil, nós abrimos aqui num instantinho, em Deuteronômio, no capítulo 8, versículo 15, em que Deus está a falar com o povo e a chamar a atenção para a sua conduta, e a falar dele próprio. Ele diz que Deus que te guiou por aquele grande e terrível deserto de serpentes ardentes e de escorpiões e de secura em que não havia água, e tirou água para ti da rocha do Seixal. Portanto, era uma região difícil, eles estavam a atravessar, hostil, do ponto de vista, portanto, não era um lugar onde os humanos pudessem estar tranquilos, mas estava infestado de serpentes venenosas, obviamente, escorpiões. E o que é preciso dizer, irmãos, nós conhecemos o contexto, é verdade. O problema, nós no Novo Testamento vamos encontrar, o próprio Senhor Jesus explica isso, e não é difícil perceber qual é a lição a tirar daqui. Mas, em primeiro lugar, este é o ponto de partida, não é o ponto de chegada. Temos que partir daqui, perceber o que é que aconteceu aqui e perceber porque é que aquilo aconteceu. À partida, nós compreendemos que havia um problema. Nós lemos no texto um murmúrio do povo contra Deus. Bom, ainda podíamos dizer, se fosse contra Moisés, dizer, tu não és líder, não és coisa nenhuma, andaste para aí a brincar aos faraós e agora pensas que és um grande chefe, um grande líder. Podíamos admitir isso, não é, irmãos? Mas murmurar contra Deus, isso aqui já nos deixa um bocadinho de sobreaviso. O que é que isso significa na realidade? O que é que isso representa? Murmurar contra Deus. Depois, há aqui uma questão que nós perguntamos assim, então, aquelas pessoas portaram-se mal e Deus agora vinga-se delas. Porque há quem pense, há quem interprete com todas as letras que Deus tem essa prerrogativa de se vingar das pessoas. Vamos lá dizer, a palavra vingança é um bocadinho difícil, mas castigar. Portaste mal, agora tens o castigo. E há até quem proceda assim, na educação. Não é verdade, Miriam? A professora e os papás que estão aí, as mamães que estão aqui. Portaste mal, agora vais sofrer as consequências. E, portanto, compreender isto assim da parte de Deus não é muito difícil. As pessoas portaram-se mal, têm o castigo. Será? Se os irmãos, isso realmente é uma bênção, nós termos o que nós chamamos o espírito de profecia, é verdade? E através de uma mensageira de Deus chamada Ellen White, que nós conhecemos bem, se os irmãos forem visitar os escritos em relação a este assunto, Ellen White explica, Deus explica através de Ellen White, que o que se passou aqui, do ponto de vista integral, o que é que realmente se passou ali? O que se passou ali foi que as pessoas se cansaram de Deus. Elas não queriam mais e diziam, não queremos mais a tua proteção. Aliás, eles disseram, mais valia nós estarmos no Egito, lá, na aparente segurança da escravidão, a ter lá as casinhas, os franguinhos e aquelas coisas todas, do que andarmos aqui a vaguear pelo deserto, uma coisa incerta, não sabemos para onde vamos, não percebemos o que é que está aqui a passar. E, portanto, este murmúrio, esta atitude do povo, ela não ajuda-nos a compreender, da parte de Deus, que o povo não quis mais, não queria mais a proteção de Deus. E, irmãos, eu pergunto, Deus respeita o nosso livre-arbítrio ou não? Sim ou não, irmãos? Acham que Deus nos obriga a fazer qualquer coisa? Não. Então está compreendido o contexto. Por muito que isso doesse ao Pai do céu, retirar a proteção, porque foi isso que aconteceu, porque eles não queriam mais nada com Deus, Deus retirou a proteção, porque, irmãos, e ela não é, temos que explicar isso, havia como que uma cúpula de proteção àquelas pessoas que estas cobras, estes escorpiões,
enquanto eles tinham a bênção e a proteção de Deus, não afetavam o povo. Deus retirou e o resultado estava à vista. Ok? Esse é o contexto, não é, queridos irmãos? Deus retirou o seu amparo, permitindo que as serpentes atacassem o povo. Portanto, as mortes ficaram a dever-se ao facto de Deus ter retirado a sua mão protetora. Não esquecer isto, irmãos. E podemos imaginar um pouco a situação, serpentes venenosas por todo o lado, a picarem as pessoas, não tinham como se livrar daquilo, e as perspectivas de sobrevivência eram muito fracas. E nós estamos a viver um contexto complicado também, irmãos, e não quero aqui estabelecer semelhanças, mas é possível, não é? Paira sobre a nossa mente aquilo que estamos a viver hoje em dia, a nível mundial. Nós não estamos fora disso. Mas lá, naquele lugar, de repente começaram a surgir vozes a gritar: nós temos de fazer alguma coisa. Temos de nos salvar. Mas como? Perguntavam outros. E então começaram a surgir um pouco por todo o lado soluções plausíveis, como por exemplo o uso do óleo de serpente vai resultar, ou um contraveneno qualquer, etc. Não sei, irmãos, mas é sempre assim. Mas então Moisés entra em cena e diz ao povo: se vocês contemplarem a serpente de bronze que foi levantada nesta haste, vocês viverão. Se não contemplarem, não importa o que possam fazer, vocês morrerão. A pergunta, nesta altura, que eu faço é o seguinte, irmãos: por que razão, simplesmente, Deus não tirou as cobras e as consequências das morduras das cobras? Porque o povo foi ter com Moisés, reconhecendo, vamos falar aqui já isso, o arrependimento do povo, né? Caíram neles e foram dizer: mas nós pecamos contra Deus e contra ti. E o que é que eles disseram para ele fazer? Ora a Deus para que tire as serpentes, este mal dentre nós. E eu pergunto, porquê é que Deus não fez simplesmente isso? Quando eu vos dizia há pouco, sempre achei estranho neste aspecto, Deus podia fazer ou não podia fazer, irmãos? Moisés orava a Deus: Senhor, o povo está arrependido, por favor, na tua misericórdia, retira este mal. Deus poderia fazer ou não? Claro que sim. Claro que sim. Agora, porquê fazer uma haste e pôr lá uma serpente? Os teólogos, mesmo os teólogos judeus, põem essa questão, e há muitos comentários, muitas nuances em relação a isto. Mas no fundo, todas aquelas que eu pude observar vão sempre cair na mesma razão. Era preciso ver o quê, irmãos? As consequências. Mas também observar, significava ao mesmo tempo que havia um remédio. Porque Deus disse claramente: faz a serpente era o símbolo, era o problema do mal que estava ali, põe numa haste e portanto, mostra ao povo e quem olhar viverá. Estava ali o mal e era o remédio. Qual era o remédio afinal? Olhar. O título do sermão é Contemplar e Viver. Contemplar e viver. Sim, queridos irmãos, temos que admitir, na verdade, todos nós fomos picados. Todos nós fomos picados. E desde então o pecado tem corrido nas nossas veias. Não há ninguém que não esteja infectado. Não há ninguém. Não há pandemia maior e mais grave do que esta, irmãos, do que o pecado. E, com toda a certeza, esta doença, o pecado, leva-nos à morte. Esta é a má notícia. Estamos sempre no contexto lá
daquele episódio no deserto do Antigo Testamento. Okay? Picadura era mortal. Não havia hipótese. Essa é a má notícia. Mas há uma boa notícia. E qual é a boa notícia? Deus disse a Moisés: quem contemplar, viverá. Essa é a cura. Só há uma solução. Por isso nós dizemos, Deus tinha um remédio. Deus produziu um remédio para isso. Já agora, enfim, eu gosto de alguns pequenos detalhes também. A palavra traduzida por haste, em algumas das nossas Bíblias, creio que a maioria, é aqui usada para estandarte militar, no hebraico. Significa a bandeira ou o pendão. Há quem gostasse mais, que seria muito mais fácil, que se traduzisse que Moisés pôs lá uma serpente à volta de uma cruz, de um pau feito em forma de cruz. Mas não está lá isso. É uma haste. Mas é interessante chamar a atenção que essa palavra significa também bandeira, pendão, estandarte militar. Já vamos falar um bocadinho sobre isso daqui a pouco. O importante, irmãos, era que fosse suficientemente alta para ser vista por todos no acampamento. Isso queria dizer o quê? Tinha que ficar em destaque, para todos poderem ver. E é aqui, irmãos, que eu quero ligar mais dois textos àquilo que nós lemos em Números, portanto, que relata esta história. O primeiro está no Novo Testamento. Há pouco vos disse, este aqui é o ponto de chegada. A história do Antigo Testamento é o ponto de partida. O ponto de chegada é o que está aqui no Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 14. Certo, irmãos? E o que é que diz o apóstolo João? No capítulo 3, versículo 14, o seu Evangelho diz: e assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. E eu não consigo resistir a dizer isto. O mal, a cura está relacionada com o mal. Percebem, irmãos? Quando Deus disse a Moisés para fazer a serpente lá na haste, e João aqui nos explica, foi por isso que eu falei da questão da vacina também no princípio. Que curioso isso. Que a cura para qualquer vírus, vamos dizer, em geral, tem que ver com uma vacina que é feita a partir do próprio micro-organismo que é letal. Então, João nos diz claramente aqui, assim como Moisés levantou a serpente, não é o que diz aqui o texto? A serpente, se importa que quem seja levantado? O Filho do Homem. Onde, irmãos? Agora aqui parecia uma aula, não é? Simples esta. Onde é que Jesus tem que ser levantado? Onde é que ele foi levantado? Numa cruz. E o que é que produziu essa cruz? O que é que produziu essa cruz? O que é que aconteceu na cruz? O Filho de Deus morreu? Foi? Sim ou não? Foi. E o que é que o matou? O pecado. Assim como a serpente foi levantada, o Filho do Homem deve ser levantado. Mas eu disse, havia outro texto, esse texto é Gênesis. Eu gostava de ter um pouco mais de tempo para vos explicar mais coisas, mas, como disse, não é este lugar aqui não é propriamente uma aula, embora nós possamos, através da pregação, fazer passar informações importantes. Mas, irmãos, lembram-se, Gênesis 3,15, onde diz: e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Estava a falar com quem? Deus. Com a serpente. Mas a serpente representava quem? Satanás. O inimigo número 1 de Deus. O causador da queda do homem, onde está a origem do pecado. Sabemos isso, não é, irmãos? Mas então, não fazer nada. Só contemplar. Não se sentirá a humanidade insultada com uma solução destas? Olhar só?
Contemplar? Só isso? Não teremos nós de fazer alguma coisa para resolver os nossos problemas, que já agora não são assim tão poucos? Não temos que fazer qualquer coisa, nós também? Só olhar? E individualmente, não teremos nós de que consultar especialistas, de experimentar algumas terapias, etc, etc, irmão, que há por aí. Sim, talvez, irmãos, mas no final morreremos. Podem fazer tudo. Podemos fazer tudo. Nada nos é impedido de fazer, mas no final, o texto diz que o salário do pecado é o quê? A morte. A resposta vem diretamente de Moisés, que diz, parem com toda essa azáfama. Não? Eu disse há pouco, quando as pessoas sentiram ali aquele problema, tentaram resolver à sua maneira, arranjar remédios, coisas, terapias, o que fosse. Parem! Apenas contemplem e vivam. Queremos nós, verdadeiramente, irmãos, na solução de Deus. Porque às vezes eu penso assim, e isso eu falo para mim também. O sermão de sábado, a pregação, pode ser no sábado, mas o sábado Deus instituiu, criou um momento muito especial. É uma coisa descartável? Eu venho ao sábado, ouço o sermão, está feito e depois vou para casa? É uma coisa descartável. O que é que o pastor pregador pregou há 15 dias, há 3 semanas? Acho que pregou bem, mas o quê? Não sei. E isso preocupa-me, digo pessoalmente, também, não apenas estou a falar como pastor, preocupa-me pessoalmente. Acreditamos nós na solução de Deus? É preciso dar uma resposta a isso, irmãos. No Novo Testamento temos aqui um singelo testemunho de alguém que parou para contemplar. Isso encontra-se no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, versículo 13. Lucas 18, 13, nós lemos assim: o publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. O que é que este homem fez? Este publicano? E ele fez, irmãos, clamou a Deus na sua angústia. Foi isso que ele fez. É o exemplo de todo o pecador que é afetado, podemos dizer infectado ou afetado pelo pecado. Ele não procurou outra solução qualquer, porque ele sabia qual era a solução. E já agora a palavra de Deus nos diz, em Atos, no capítulo 4, no versículo 12, diz assim: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Contemplai e vivei. Sim, queridos irmãos, o publicano grita: ser propício a mim, quer dizer, ser misericordioso, ser favorável, disposto a ajudar-me, ó Deus. Entende, irmãos, não é uma pessoa de braços cruzados, passiva, ainda que consciente do mal que tem, que fica passiva e diz: bom, eu sei que há uma solução, eu aprendi isso, eu sei que há. Eu ouço isso várias vezes, nas meditações, nas pregações, eu sei que há. E Deus acabará por fazer alguma coisa. Não é uma pessoa assim, irmãos, não é isso que Jesus nos chama a atenção. É alguém que clama a Deus na sua angústia, porque é, como eu disse, um exemplo de todo o pecador que é afetado pelo pecado. E há pouco eu disse, todos nós estamos infectados pelo pecado, irmãos. O publicano reconheceu desta forma nada merecer da parte de Deus. Não estava implícito lá na cabeça dele: Deus é o Deus criador, é o Deus que perdoa, é um Deus bom, é um Deus misericordioso, vai fazer qualquer coisa por mim, mesmo no final da minha vida, num momento que ele achar. Não, irmãos,
Ele reconheceu que não merecia nada. Para além disso, reconheceu que tinha sido cruel para com ele mesmo, ao viver afastado, desgarrado, longe de Deus, em rebeldia. E era por isso que ele necessitava da misericórdia de Deus. Porque ele reconheceu, ele sabia em que ponto estava. Ele sentia que precisava urgentemente se reconciliar com Deus. E eu pergunto, muitas vezes, irmãos, nós que estamos infectados pelo pecado, não fazemos da mesma maneira. Nós reconhecemos. Nós estamos incomodados com alguma coisa na nossa vida. Estamos prisioneiros, estamos ali torcidos e não conseguimos. Mas o publicano gritou: sê propício, ó Senhor, que sou um pecador. Eu nada tenho para dizer em meu favor, não há nada em mim que seja recomendável, nada posso prometer daqui para a frente, nem ainda o arrependimento que sinto pode recomendar-me. Impressiona-me a mim particularmente esta humildade, Deus dá um exemplo do que é preciso. Ele tem um remédio. Há pouco tempo apanhei a vacina da gripe. Eu e a esposa tomámos a vacina da gripe no centro de saúde. Mas ela estava lá, a vacina, mas se eu não fosse lá e me dissesse à enfermeira, faz favor, pode dar-me a vacina, a vacina ficava lá e eu não tinha direito a vacina nenhuma. Não beneficiava de nada, não é, irmãos? Há o remédio. Ser propício a mim, ó Senhor, que sou um pecador. Quanta confissão numa palavra só. Pecador. O que é que isto quer dizer? Pecador, o que significa isso, irmãos? Pois bem, é a expressão de uma profissão. Da profissão mais abominável que pode existir, a profissão de pecador. Da mesma maneira que um tecelão exprime o exercício da profissão de tecer, ou o lavrador exprime a palavra exprime o exercício da profissão de lavrar a terra. Pecador exprime o exercício de uma profissão absolutamente proibida e condenada pela lei de Deus em todo o universo. Tem misericórdia de mim, Senhor, que sou um pecador. Não é palavras apenas da boca para fora, irmãos. É preciso enfatizar isso. É alguém que está aflito no seu coração. Alguém que sente que está doente e que Deus tem o remédio. Será que na presença de Deus, nós não nos podemos, já sabemos, não podemos esconder-nos de Deus, não é? Quer dizer, podemos tentar, ou fingir, não é possível. Mas será, irmãos, que nós nos sentimos incomodados, mas somos capazes de encontrar essa coragem de confessar ao Senhor, eu sou um pecador, Senhor, tem misericórdia de mim. Porque estou a pedir o remédio de Deus. Sim, irmãos. O publicano reconheceu-se pecador diante da majestade divina. E ao fazê-lo admite a sua justa condenação. O salário do pecado é a morte. Na verdade, o que ele diz é, eu sou um condenado. Condenado à morte. Morte eterna. E deu prova da sua profunda convicção ao envergonhar-se de tal profissão. Qual profissão? A de pecador. Porque o texto sagrado revela que ele não ousava. Onde é que vemos isso? Cá está. Ele não ousava fazer o quê, irmãos? Levantar os olhos para o céu. Os irmãos sabem qual é que é o contexto disto, não é? Porque há ali também um fariseu que bate no peito e diz ao Senhor, olhando, Senhor, graças te dou, porque não sou. Mas esse aí... eu costumo dizer, não tenho que censurar nada, não tenho que fazer juízos nenhuns, mas há um problema que nós temos quando pensamos que estamos santificados e purificados e já estamos prontos a ser trasladados, etc, etc, irmãos. Não é essa a postura recomendada por Deus. A postura recomendada por Deus é que eu preciso da cura.
Eu preciso de me sentir isso, essa vergonha. Sim, irmãos, o povo de Deus no deserto sabia que a serpente nasce era um símbolo do Salvador vindouro. Por isso eu disse há pouco a bandeira que é o estandarte de Deus. O estandarte, a bandeira de Deus é Cristo, o Senhor, o Salvador. Por isso João diz, importa que Ele seja levantado. E eu tenho que olhar, irmãos. Se eu não olhar para Cristo, eu não vou ser curado. Se eu continuar a baixar os olhos, a esconder-me, a evitar, a disfarçar. Eles também se deram conta de que não era suficiente olhar para a serpente na haste. Eu tinha que chegar aqui, irmãos. Que eu disse só, olhai e contemplai e vivei. Prefiro a palavra contemplar do que olhar. Porque contemplar dá-me mais margem para pensar no que se passa ali. Era necessário que a contemplação fosse acompanhada de uma coisa que só tem duas letras. Nós chamamos fé. Não é, irmãos? Não existia nenhuma cura no objeto. E sabem que o povo de Israel continuou a guardar aquele objeto durante muitos anos? A ponto de um rei mais tarde mandar destruir o objeto? Porque é estranho as pessoas fixarem-se nos objetos e não no objetivo da coisa. Fé. O que é a fé? Se eu perguntar aos irmãos lá de dentro, pastor, está aqui em Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, está cá. Não precisa de perguntar, toda a gente sabe. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Aí eu pergunto, então, mas que coisas é que se esperam? O que é que vocês esperam? O que é que eu espero? O firme fundamento. Há traduções que têm a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vêem. Bem, o apóstolo Paulo, que com toda a certeza escreveu a carta aos Hebreus, estava a explicar, estava a plasmar aqui, a dizer, bom, aqui esqueçam lá essa história de que crer, não sei o quê, mais umas vírgulas, não sei o quê. Não, é uma certeza das coisas que se esperam. Bem, eu espero nas promessas de Deus, na salvação que Jesus cumpriu, na promessa que Ele virá, no perdão, essas coisas. É uma certeza, irmãos. Eu preciso dessa certeza. A fé devia de ser colocada no médico divino, o único que provém a cura para o pecado. Irmãos, já sabemos, há tanta alegria no céu quando o filho pródigo se arrepende, conhecemos a história. Ele será perdoado e justificado a partir do momento em que, em nome de Jesus, pede perdão. Há quem diga que o perdão é sobrevalorizado. A questão do perdão, isso não vou entrar aqui nessa questão, que é a filosofia religiosa. Mas a Bíblia continua a ser a mesma. Eu, quando olho, quando estou a pregar de uma situação, Deus diz, contemplai e vivei. Agora eu preciso de entrar nisso. O que é isso? Contemplar e viver, já dissemos. Contemplar no que está ali, no que foi, no remédio, que é Cristo. Eu tenho que ter a certeza, tenho que contemplar, e Deus fez isso por mim. Então eu preciso dessa cura. Tenho que ir em busca dela. E porquê é que eu vou à procura dela? Porque eu sinto mal em mim. Não é, irmãos? O texto sagrado nos diz que aquele publicano saiu para casa, Jesus disse, desceu para a sua casa justificado. Ele suplicou a Deus, reconheceu que a sua profissão era um pecador. O seu coração estava todo torcido, aquilo estava tudo infectado, e clamou pela misericórdia de Deus, e Deus disse, e Deus curou. E se eu não reclamar a cura, irmãos, não há cura. Todos podemos aprender, quer com a humilhação do povo diante de Deus, quer com a humilhação do publicano, pois sem humilhação e confissão não há perdão. Se eu não confesso, se eu não me humilho, sabem, na Guatemala, é um país da América Central, existe uma tribo de índios que não tem a palavra, não conhece a palavra arrependimento. A palavra arrependimento, nós
conhecemos e que muitas línguas têm. Eles não têm uma palavra específica para isso. Mas eles conheceram a mensagem da Bíblia, conheceram Jesus. E então, eles usam uma palavra para arrependimento que é muito interessante. Uma palavra, o sentido da palavra quer dizer, dói-me o coração. Dói-me o coração. Achei isso muito interessante. Mas também na África Central, uma tribo chamada tribo Bauli, tem uma palavra talvez com um sentido ainda melhor. E a palavra significa, dói tanto que eu quero desistir disso. Vejam só como as línguas, os povos exprimem o que significa arrependimento. Dói-me o coração, dói tanto que eu quero desistir. E ainda em África existe uma interessante palavra tribal também que descreve o que acontece ao coração de alguém que se arrepende. Essa palavra exprime o sentido de o coração se torna distorcido. Mas eu gosto desta distorcido. Quer dizer, distorcer é o contrário de torcer, como sabem, não é? Algo que está tão torcido, que ele fala, arrependimento é endireitar, distorcer. É isso que Deus faz. É isso que Deus procura fazer. É isso que Deus deseja, distorcer tudo aquilo que está torcido no meu coração, endireitar tudo o que está torto no meu coração, irmãos. E sabem, pode haver alguma dor nisso. Distorcer o que eu torci, o que o pecado torceu no meu coração. Distorcer pode doer, mas é necessário. Contemplai e vivei. Eu sei que esta manhã tenho muitos irmãos aqui, creio que também no salão de baixo, também através das câmaras, nos seus lados, irmãos escutam. E Deus conhece o coração, o meu coração e o vosso coração. E provavelmente aqui, como nos lares, em outros lugares, haverá pessoas que estão a louvar a Deus pelo milagre que Deus tem feito nas suas vidas. E porque sentem paz no seu coração. Mas eu sei também, com toda a certeza, que haverá aqui pessoas que sentem que o seu coração ainda está torcido. Que sentem o efeito do pecado, desse vírus terrível na nossa vida. Que não nos deixa ter uma relação pura com Deus. Não nos deixa ser finalmente felizes, puros, simples, como Jesus disse, como as crianças. As crianças que são felizes não têm os problemas. Então, essas pessoas, esses crentes, esses queridos irmãos e amigos, nesta hora, se sentem diante de Deus, diante do Senhor, com toda a humildade, Senhor, eu quero que tu endireites, que distorças o que está torto no meu coração. Eu não vou pedir aos irmãos e amigos que se levantem nem que ponham a mão no ar. Que isso seria uma traição, não é? Digo eu. Há pessoas que vão ver, olha, aquele irmão, aquela pessoa levantou-se, coitado, deve ter algum problema mirabolante lá na vida dele. Mas Deus sabe o que está no teu coração, irmão. Querido irmão, querida irmã. E por isso a única coisa que eu peço, porque o arrependimento não é um sentimento, não é uma coisa, mas o sermão não é uma coisa descartável, porque não pode ser, o arrependimento é um processo e Deus pode querer começar um processo aqui, no meu coração, no vosso coração. Então, se eu sinto, a única coisa que eu quero fazer e que eu convido-te a fazer, irmão, é fechar os teus olhos, é inclinar a tua cabeça e dizer, Senhor, o meu coração está torcido e eu quero que tu distorças. Eu estou a olhar para Jesus e sei que Ele é a solução. Ele veio aqui por mim e quando vier quer que eu vá com Ele. Mas se tu não distorceres, se não endireitares o meu coração, como é que eu vou? Irmão, inclina o teu rosto, fecha os teus olhos, fala com Deus, em silêncio. Faz a oração. Que Deus seja louvado, hoje e sempre, na vida dos teus filhos, na conquista de corações para a vida eterna. Amém, Senhor.